Eu tenho uma palavra aqui para compartilhar com vocês, que assim, particularmente, ela tem mexido muito comigo, não é? Eu tenho certeza que vai falar muito no seu coração, não é? Na verdade, vai mudar a sua vida. Eu tenho sido muito desafiado por ela. Então, vamos ver comigo aqui Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. Eu quero ler só esse pedacinho desse versículo muito poderoso de Hebreus 1:3, que diz assim: o Filho sustenta o universo com a sua palavra poderosa. NTLH, Hebreus 1:3. Vamos repetir isso comigo? O Filho sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Só vocês agora. Com a sua palavra poderosa. Eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, nós estamos diante da tua poderosa palavra então. Ó Deus, e nós clamamos nessa manhã que o Senhor nos revele esse mistério, que o Senhor nos revele o poder da palavra, que o Senhor fale no nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos ensine a desfrutar desse poder na nossa vida prática. Que o Senhor nos esconda nessa manhã de toda distração, de toda preocupação, e que nós possamos estar totalmente ligados no que o Senhor quer nos dizer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Salmo 33:6 fala que pela palavra do Senhor foram feitas todas as coisas. Não é? Foram feitos os céus. Como foi que os céus foram feitos? Mas não só foram feitos, mas agora nós lemos que o Filho sustenta o que foi feito pela sua palavra. Você está entendendo? Está começando a entender o poder da palavra? Nosso tema nessa manhã é como desfrutar do poder da palavra. Mas a palavra de Deus criou tudo, criou todo o universo. Mas não só criou, mas ela também sustenta. A questão e é isso que eu tenho sido desafiado, eu tenho certeza que eu não vou conseguir terminar essa palavra hoje, não tem como, mas a gente vai continuar. Não sei quantas semanas a gente vai conseguir terminar. Mas, irmãos, o que Deus tem falado no meu coração é que esse poder que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas está à nossa disposição. Agora, a questão é como a gente pode usar esse poder, não é? Como transformar esse poder de uma maneira que a gente possa usar. Aí eu pensei muito na energia elétrica, né? Quando eu estava pensando nisso, aí veio assim a questão da energia elétrica. Puxa vida, é verdade, a energia elétrica, ela sempre esteve aqui, sabia? Sempre esteve aqui. Só que o homem não sabia utilizá-la para o seu benefício. No século IV, um cara chamado Tales de Mileto, não é? Antes de eu fugir da escola, eu lembrava disso. Não é? Esse cara, ele pegou uma resina de âmbar e ele atritou essa resina, século IV. E ele percebeu que a resina atraía algumas partículas muito pequenas. Ele criou um campo magnético. Ele ficou impactado com aquilo. Irmãos, só no século XV, alguém percebeu o seguinte, que se a gente fizesse, então, atritasse muito mais rápido, a gente produziria mais essa energia. Não é? Um século depois, um outro maluco da vida pensou, a gente pode canalizar essa energia. Não é? Irmãos, pensa bem, olha só, em 1879 foi criada a primeira lâmpada. Não é que o Thomas Edison inventou a primeira lâmpada, porque agora a energia que estava sempre lá, a energia elétrica que sempre esteve disponível, ninguém sabia utilizar para o cotidiano. Quem está me entendendo? Mas agora, o cara não só descobriu, mas ele sabe agora canalizar. Aí alguém pensou, rapaz, e se a gente maximizasse isso? E se a gente fizesse uma roda d'água e produzisse mais energia e conseguisse puxar essa energia para dentro de uma casa? E a gente pudesse eletrizar, não é? Ou eletrificar essa casa. E deu certo. Então agora os caras começaram a construir casas perto de quedas d'água e acoplado na casa tinha uma roda d'água que produzia energia para a casa. Que loucura! Agora, um outro maluco pensou, e se a gente fizesse isso gigantesco? E a gente poderia então iluminar uma cidade
E eles, irmãos, em 1882 foi construída a primeira usina hidrelétrica nos Estados Unidos. 10 anos depois foi construída a nossa primeira usina hidrelétrica aqui. Pensa, um dia desse os caras descobriram esse poder. Quem está me entendendo? Agora eu fico pensando, irmãos, o poder da palavra está aí. Ele sustenta tudo. Ele criou tudo. Inclusive a energia elétrica está dentro desse poder. Todos os outros poderes, a energia nuclear e todos os outros poderes estão contidos no poder da palavra. Agora, como que a gente pode utilizar esse poder na nossa vida, no nosso casamento, nas nossas necessidades, nas nossas demandas? Quem está me entendendo? Irmãos, então, eu quero te mostrar que é possível a gente, assim como os caras descobriram a energia e conseguiram, porque na natureza nada se cria, né? E nada se perde, tudo se transforma, já estava lá. Só precisava de transformar de uma maneira que pudesse ser usada na nossa vida. E diga assim, a palavra. Diga, o poder da palavra pode ser usado na minha vida. Amém, queridos? Olha só o poder da palavra, olha o valor dela. Salmo 138, 2. Eu amo esse versículo. Olha o que diz. Magnificaste, é Deus. Deus, o Senhor magnificou. O Senhor considerou grandioso, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. Então, irmãos, a palavra está acima de tudo. Deus, olha o valor que Deus dá para a palavra. Jesus disse que a palavra é alimento. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Então a palavra é alimento, a palavra é luz. Salmo 119, 105 diz, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Então esse poder da palavra que Deus magnificou, que Deus considerou o maior poder de todos os poderes, que está acima de tudo, esse poder, irmãos, é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito. Sem ele a gente fica fraco, a gente não dá conta de viver. Esse poder nos dá luz, esse poder ilumina os nossos caminhos para a gente tomar decisões. Também esse poder nos dá saúde, aleluia. Olha o que diz Salmo 107, 20, com a tua palavra, com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. Diga glória a Deus. A palavra cura, a palavra ilumina, a palavra é alimento, mas a palavra também é refrigério. Salmo 17, 19, 7 diz, a lei do Senhor é perfeita, é a palavra, e refrigera a alma. Numa geração, irmãos, que as pessoas estão cheias de tormento, cheias de pânico, a Bíblia diz que a palavra é capaz de refrigerar a alma, aleluia. A palavra também diz aqui, ela o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Agora presta bem atenção, eu vou usar uma história para tentar te ensinar, não é? Como eu disse, eu vou começar esse assunto, não é? Eu vou falar 3 coisas aqui de como que a gente transforma esse poder que está aí disponível, que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, que é maior do que todos os poderes, e foi Deus que falou isso. E esse poder que alimenta, que dá luz, que cura, que dá sabedoria, esse poder, irmãos, ele pode ser transformado de uma maneira que ele pode ser utilizado na minha vida. Diga glória a Deus. E eu vou te mostrar isso através da história do Josafá. Bem prático, não é? Bem prático isso, porque veja bem, foi a palavra de Deus. O Josafá, ele recebeu a notícia de que os amonitas, que eram uma grande nação, não é? Os moabitas, outra mega nação, maiores, muito maiores do que Judá, só uma nação seria muito maior do que Judá. Eles se juntaram com os meunitas, outra grande nação. Irmão, um massacre. Ele recebeu a notícia, olha, uma grande multidão, como a areia da praia do mar, vem contra ti e já estão dobrando a esquina. Pensa bem, irmãos, ele não tinha o que fazer, não é? Mas a Bíblia diz o seguinte, que ele ficou, nós vamos ver, ele ficou apavorado, eu ficaria também. Ele disse para Deus, Senhor, eu não sei o que fazer, não é? Eu não sei o que eu faço.
E aí, irmãos, ele recebeu uma palavra. Olha só o poder da palavra. Segundo Crônicas 20:17, nesse encontro, foi uma palavra que o profeta deu para ele. Não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Quem está me entendendo? Ele recebeu essa palavra. Nós vamos ver, ele creu nessa palavra. E olha só, beleza, a palavra estava lá. Mas como que eu pego esse poder da palavra e coloco dentro da minha vida? E faço a luz acender, não é? Hoje em dia nós temos até carro, não é? Carro elétrico. Faço o carro andar. Como que eu coloco esse poder dentro da minha vida? Então Josafá, ele conseguiu fazer isso. Vocês estão me entendendo? Não é? Ele conseguiu fazer isso. E aí olha só a manifestação do poder da palavra. Irmãos, segundo Crônicas, é o final dessa história. 20, versículo 24. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de corpos mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Irmão, ele não lutou. Quem derrotou o exército dos amonitas, moabitas e meuninos? Quem derrotou? A palavra. A palavra que ele recebeu, que ele conseguiu transformar de uma forma que ele pudesse utilizá-la. Aquela palavra matou o inimigo. Quando ele chegou para lutar, estava resolvido o problema. Vocês estão me entendendo? Talvez você não tenha um exército perseguindo você, mas pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa que você não dá conta de resolver sozinho. Não é? Irmãos, nós temos o poder da palavra à nossa disposição. Vamos aprender como colocá-lo na nossa vida. Então, eu quero falar sobre isso hoje. Vocês estão prontos? Como desfrutar do poder da palavra. Então, a primeira coisa aqui na vida do Josafá, ok? Vamos ver comigo aqui. A primeira coisa. Então, a oração. Diga assim comigo. Oração, fé e obediência. Nós vamos falar esses três hoje. Essas três coisas eu vou te mostrar que conseguem tocar nesse poder misterioso que sustenta todas as coisas, que criou, que é esse poder que é capaz de gerar algo que não existe, como gerou essa vitória na vida do Josafá, irmão, do nada, era impossível para ele. Eu profetizo na sua vida que esse poder quer gerar coisas novas e impossíveis na sua vida. Meu Deus, creia nesse poder. Agora, como que a gente traz ele para a nossa vida? Não é? Então, a primeira coisa aqui, a oração. A oração, segundo Crônicas 20, o versículo 3. Então, quando Josafá recebe a notícia, fala assim, Josafá teve medo. E o que foi que ele começou a fazer? Ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui importante. Isso falou muito no meu próprio coração essa semana. Se é a vontade de Deus que isso aconteça, por que eu tenho que orar? Ele não é Deus, não é? Então eu acho que Satanás tem enganado muita gente dentro da igreja. Ah, não, porque é a vontade de Deus. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Ele não quiser, não vai acontecer mesmo. Então, para que eu vou orar? Não é? Eu não posso mudar o que Deus quer e o que Deus não quer. Irmão, Jesus disse assim, olha, Deus sabe que vocês têm necessidade. Mas quando vocês orarem, orem assim. Então, Ele mandou orar. Não é? Ele disse para a gente orar pelo pão de cada dia, mas Ele não quer dar pão para a gente, Ele não sabe que a gente precisa de pão. Mas Ele mandou ore pelo pão de cada dia, não só para eu orar pelo pão do mês. O pão de cada dia. Ele não sabe que Satanás anda ao derredor, nos ameaçando, rugindo como um leão? Sabe. E por que Ele manda orar? Para que a gente ora todo dia, para que Deus livre vocês das tentações. Não nos deixes cair em tentação. Então, irmãos, é a vontade de Deus que aconteça, mas eu tenho que orar. Uma coisa que eu gosto de usar é quando Deus queria dar a terra prometida para Israel, Êxodo 9. Ele prometeu para o Moisés, eu vou tirar meu povo daí e tudo mais. Prometeu para o Abraão lá atrás. Irmão, ele queria, não queria? Mas a Bíblia diz então que, olha só, Êxodo 3, versículo 7, quero ler com você. Disse o Senhor, certamente, quando eles começaram a orar, porque eles estavam sendo oprimidos no Egito, 430 anos, o povo de Israel, vi a aflição do meu povo, olha, Deus viu, que está no Egito, ouvi o seu clamor, versículo 8, por isso desci
a fim de livrá-lo. Por que Deus desceu? Por que Deus desceu? Alguém falou, porque ele viu. Mas ele viu, mas ele só desceu porque ele ouviu o clamor. Por que isso, irmão? Porque Deus não vai se envolver em algo que você não o chamou para ele se envolver. Ele não vai invadir sua vida. Então, irmãos, nós precisamos orar. Essa frase do John Bunyan, nós temos essa frase aqui, eu não lembro se eu passei para vocês. Tem aqui. O escritor de O Peregrino, vocês têm que ler esse livro, super recomendo. Ele dizia assim, eu posso fazer mais do que orar, depois de ter orado. Eu posso fazer mais do que oração, depois que eu orei, não é? Agora, mas eu não posso fazer mais do que orar, até que eu tenha orado. Não é? Que palavra, que resume isso que a gente falou, né? Já orou? Não, então fica quieto aí, irmão. Você vai fazer besteira. Né? Você vai agir errado. Não é? Não orou? Então ora. Já orou? Você está autorizado a agir. Né? Então, irmãos, Deus não fará nada na terra sem antes, a não ser em resposta à oração da igreja. Agora, preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Preste bem, uma coisa muito prática. Muito prática. Eu vi duas coisas nessa oração do Josafá que tem que ser a prática da nossa oração. Não é só orar, é como orar, ok? Olha como que ele orou, gente. Então, veja bem, só duas coisas aqui na oração do Josafá. 2 Crônicas 20, o versículo 4. Olha como que foi essa oração, lembra? Versículo 3. Ele teve muito medo. Então, ele buscou o Senhor. E ele apregoou jejum em todo o Judá, em toda a nação. Uma oração de todo mundo, uma oração de unidade. Aí no versículo 4, o próximo versículo, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Diga, todas as cidades. Percebe a unidade? O versículo 13 do capítulo 20 fala que todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Irmão, deixa eu perguntar aqui. Quem aqui tem assim, um sonho ou uma necessidade que você considera impossível para você? Deixa eu ver, olha aí, todo mundo, incrível. Beleza, então qual que é a primeira coisa para a gente transformar esse poder da palavra que está aí? Ele está aí. Coloca a mão para frente assim, ó. Você pegou no poder da palavra. Porque ele está sustentando todas as coisas. Só que não adianta. Vai lá e mete o dedo na tomada não, lá na hidrelétrica. Quando a energia foi produzida, e aí, agora tem energia. Enfia o dedo lá. Não adianta nada, vai te matar. Vai te matar. Então ela tem que ser transformada para ela poder te servir. Quem está me entendendo? Então, a oração do Josafá, ela tem um elemento muito importante, a unidade. Então, você tem uma necessidade e você precisa que o poder da palavra atue na sua vida. Eu te pergunto, como vai? Vamos dizer assim, a minha necessidade no meu casamento. Como vai o seu casamento? Eu estou orando aqui por esse negócio, minha mulher está orando por outro, mas nós estamos orando. Não vai dar certo. Tem que ter unidade. Não é? Inclusive Jesus disse, se dois sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem ao Pai, Ele fará. Tem que ter concordância, não é? Como é que eu estou pedindo uma coisa, quando a gente traz um projeto desse, irmãos, tem uma necessidade e tem uma concordância do presbitério da igreja, tem uma concordância com a minha liderança, tem uma concordância com a igreja. As pessoas que estão interessadas no milagre precisam estar em concordância. Eu estou orando pelo meu filho, para que se resolva esse assunto na vida do meu filho. A gente não se fala há 50 anos, mas tudo bem, eu estou orando por ele. Não vai funcionar. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse, ele está falando sobre oração. Pai Nosso, olha, vocês têm que orar assim. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossa dívida, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Quando termina a oração do Pai Nosso, disse, se vocês não perdoarem, está lá, leia a sua Bíblia. Tampouco o Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos,
Uma coisa que dá poder na oração é a ausência de amargura no meu coração. Porque a Bíblia diz que aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão está em trevas. Perdi o poder da oração. Quem está me entendendo? Então a primeira coisa que eu vejo na oração do Josafá, que atraiu, não só atraiu, mas que transformou esse poder disponível em algo prático, que matou os inimigos dele e resolveu o problema dele, é uma oração com todo mundo. Ele não ficou orando sozinho lá pela situação, ele convocou todo o Judá e disse: vocês estão junto comigo nisso, porque vocês estão sendo ameaçados por isso. Se esses caras entrarem, morre todo mundo. Vamos jejuar, é todo mundo. Não tem esse negócio do pai ter uma necessidade e só o pai que ora, só o pai que jejua. Não, porque o meu filhinho não pode jejuar, coitadinho dele. Coloca esse camarada para jejuar e orar. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então a primeira coisa aqui, nessa oração do Josafá que eu vejo é unidade. A segunda coisa que eu vejo, irmão, muito tremendo isso aqui é muito poderoso, meu Deus, como isso aqui é poderoso. Ele orou a palavra. Ele orou a palavra. Olha, eu vou ler para você, e eu quero que você me acompanhe, por favor, 2 Crônicas 20, o versículo 7. Porventura, olha a oração, olha ele orando. Ele estava apavorado. Aí ele pregou um jejum para todo mundo, junta toda a nação. Vamos orar junto por isso. Mas Deus quer fazer, porque Ele nos ama, mas vamos orar, porque tem que orar. Aí ele começa a orar, olha a oração dele, ele se colocou na frente ali do povo, todo mundo junto, todo mundo em unissono, ele começa a orar. Porventura, a oração é maior, claro que eu resumi, vocês podem orar, ver toda essa oração. Porventura, ó nosso Deus, não lançar-te fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não aderte para sempre a posteridade do Abraão. O que ele está dizendo? Eu sou filho do Abraão. Ei, Senhor, eu sou filho do Abraão. Essa terra é nossa. Esses caras aí, os moabitas, os amonitas e os meunitas, estão querendo tomar posse de algo que o Senhor nos deu, é nosso. Quem está me entendendo? Onde que ele descobriu isso? Na palavra. Ele deu para o Abraão, ele leu isso. Versículo 8, eles habitaram nela, na terra, nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo... Aí ele vai recitar, irmãos, 1 Reis 8:33, quando Salomão consagrou o templo, o Salomão disse: olha, se vocês pecarem, e por causa do pecado o inimigo vier contra vocês e oprimir vocês, vocês vêm aqui nessa casa, e vocês se prostrem nessa casa, e vocês peçam misericórdia ao Senhor, e Ele livrará vocês. Aí olha só o que Josafá vai dizer, versículo 9, o Senhor disse que se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante do Senhor nesta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Irmãos, ele está orando a palavra. Só pode orar a palavra quem sabe a palavra. É incrível, ele ora a palavra. Então, ele uniu todo mundo, todos os interessados no negócio para orar. E ele ora a palavra, a promessa. Isaías 55, não é? Fala assim que, assim como a chuva desce e não torna, porque você sabe, né? E é interessante que o Isaías está escrevendo isso, olha, há 700 anos antes de Jesus Cristo. Nem se falava, ninguém sabia sobre esse fenômeno, não é? Da chuva, que a mesma água que desce é a mesma água que sobe, e a mesma água que sobe é a mesma água que desce o tempo todo, não cria água nova. Tudo se transforma, não é? Por esse processo, não é, de precipitação da água, não é, condensação e evaporação, e chove de novo. Então, o Isaías diz assim, olha, essa mesma água que desce, ela torna, mas antes dela tornar, ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Aí ele diz assim, assim mesmo é a palavra do Senhor. Ela não volta para ele vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E a pergunta é, como que a palavra de Deus volta para Deus? Quando eu oro a palavra, quando eu digo, tu disseste, o Senhor prometeu, quando Jesus disse, está escrito, várias vezes. Você sabe dizer, está escrito?
Não é? Sabe dizer? Está escrito. Eu sei que está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Vai dar certo. Vai dar certo. Glória a Deus. Então, quando eu oro a palavra, eu não estou lembrando a Deus as suas promessas, porque ele não sofre de amnésia, irmão. Senhor, tu disseste, está lembrado? Eu não estou lembrando Deus, mas eu estou declarando que eu creio no que ele disse. Senhor, tu disseste, e eu creio no que o Senhor disse. Amém? Essa terra é nossa por herança. O Senhor deu a Abraão e ela é nossa. Esses caras são nossos inimigos, são os inimigos do teu povo, da tua terra. Eles não podem levar uma coisa que o Senhor nos deu. E tem mais uma coisa, se nós pisamos na bola contigo, nós estamos diante da tua face, como disse o Salomão, e nós estamos aqui na tua casa, te pedindo perdão para que o Senhor nos socorra. Como está escrito. Irmão, Deus falou na hora para ele, sai da frente, Josafá. Deus mandou o profeta e disse para ele assim, sai da frente. Você não vai lutar não. Deixa comigo. Estou ligado, porque você sabe o que eu disse e você acredita no que eu disse. Quem está me entendendo? Você sabe. Você sabe. Não é? Às vezes a gente conversa com os pais, não é? Com aqueles pais que estão sofrendo por causa dos filhos, não é? Aí eu digo, olha, a palavra do Senhor diz, não é? Que vocês não criarão filhos para a calamidade. Galera, porque eles são herança do Senhor. Meu Deus do céu. Aleluia, vai dar certo. Ele disse. Amém, queridos? Provérbios 28:9 diz, o que desvia o ouvido de ouvir a palavra, a sua oração é abominável. Ele não sabe o que ele está pedindo. Ele não tem base do que ele está pedindo. Não tem fundamento o que ele está pedindo. Por isso que Jesus, não é, diz em João 15:7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. É o poder da palavra. Vocês estão tocando na palavra, porque vocês estão orando a palavra está em vocês, então quando vocês abrem a boca fala do que está cheio o coração, e essa oração baseada na palavra, e essa oração de unidade, transforma esse poder da palavra, e faz com que ele seja útil dentro da minha história e da minha vida, em nome de Jesus. Quem está me entendendo? Vamos avançar. A segunda coisa aqui. Eu disse oração, qual a outra coisa? Fé. Então, olha o que diz aí, 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor, é o Josafá que está dizendo isso. Está dizendo para o povo todo. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Agora presta atenção. Então, ele não recebeu um monte de fuzil, ele não recebeu um reforço no exército, ele não recebeu um monte de granada para lutar. O que ele recebeu foi uma promessa, uma palavra de Deus, através do profeta, que disse para ele, vocês não terão que lutar nessa batalha não, a batalha é minha, pode ser na frente, eu vou resolver essa parada. Fiquem parados e vede o livramento do Senhor. Irmãos, e ele diz, pessoal, porque eu fico imaginando, irmão, a cabeça do povo, todo mundo apavorado, talvez os soldados querendo lutar, e o Josafá vai lá em cima e diz, pessoal, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vai dar tudo certo. Agora presta atenção, olha a prova da fé. Isso é muito lindo. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos do monte Seir, que vieram contra Josafá, e eles foram desbaratados. Agora presta atenção, irmãos. A fé sem obras é morta, não é? Então veja bem, olha, é a fé que transforma esse poder disponível em algo para a minha vida prática, é uma fé que realmente funciona, que descansa. Então pensa bem, se fosse vocês, não é? Olha, fica parado aí, mas Senhor, eu não tenho um emprego, eu tenho um monte de conta. Vamos colocar no nosso cotidiano para a gente entender.
Meu filho está com fome, vai chegar a hora do almoço de novo. Eu e a mulher estamos sem comer para dar comida para os filhos. Isso não acontece, não é, irmãos? Mas eu estou exagerando a coisa. Aí, Senhor, já vai chegar o almoço de novo. Aí você recebe uma palavra de Deus. Ficai parados. Não saia para buscar emprego, porque alguém vai te procurar, vai te dar um emprego. O que é que você faz? Agora, eu vou te dizer o que é que o Josafá fez. Para você entender, né? Porque você não está numa guerra, você não pega em fuzil, você não tem um exército inimigo, então eu estou colocando no nosso cotidiano, para você entender. Agora, o que é que o Josafá fez? Sabe o que ele fez? Ele não só obedeceu, mas ele começou a cantar. Começou a louvar. Como se ele já tivesse recebido. Irmão, ele começou a comemorar, não fala. Ele começou a comemorar. Foi uma verdadeira festa. Os caras estão malucos. O exército está dobrando a esquina, uma multidão como a areia da praia do mar. Eles são poderosos. 3 nações que se uniram contra Judá. E o Josafá fazendo uma festa comemorando a vitória. Quem está me entendendo? Como é o nome disso? Fé. Agora, eu já falei isso aqui. Irmão, a falta de fé, não é, que se expressa pelo que a gente diz, ou pelo que a gente faz ou deixa de fazer, bloqueia a fé. Quem está me entendendo? Eu acredito, eu creio, olha essa palavra, tá top. Beleza, aí eu saio dali, não vai dar certo. Não vamos conseguir. Está difícil demais. Não é? Não, você não faz isso. Você está anulando a sua fé. Você deveria descansar e celebrar. Irmãos, um exemplo prático disso, até a Meila que me inspirou ontem, ela lembrou de Jesus na tempestade. Não é? Irmão, Jesus tinha recebido uma palavra, que ele era o Filho de Deus, não é? Ele ia morrer pelos pecados da humanidade, era o comando de Deus para a vida dele, não é? Ele se entregou completamente a isso, agora ele está atravessando um mar. Está longe ainda dele ser crucificado, não vai acontecer agora, está longe, agora que ele está começando o ministério. Ou seja, irmão, a palavra não se cumpriu ainda, ele não pode morrer. E outra coisa, ele sabe que ele não pode morrer afogado, ele tem que morrer crucificado. Ele crê na palavra. Então o que é que ele vai fazer? É uma tempestade, uma tempestade. O que Jesus vai fazer? Dorme. Está entendendo? Como é o nome disso? É fé no que... O que é fé? Fé é crer no que Deus disse. Assim que eu defino, assim que eu conceituo fé. Fé é você crer no que Deus disse. Deus disse? Então está certo. Ele falou? Então é verdade. Jesus foi dormir, os discípulos disseram para ele: mestre, o Senhor não se preocupa que nós estamos morrendo? Aí ele diz: homem de pouca fé. Por que vocês duvidaram? Não é? Tá bom, beleza. Vento, quieta. Mar, fica calmo. E voltou para dormir. Meu irmão, isso é fé. É essa atitude de viver positivamente, confiando no que Deus disse que vai acontecer. Sei que vai acontecer. Vai acontecer, não tem jeito de não acontecer, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vai acontecer. Agora, como que eu tenho que viver? Como se já tivesse. Olha o que Jesus ensinou. Marcos 11:24. Por isso eu digo para vocês que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes passado, e será assim convosco o futuro. Eu oro e creio que já aconteceu. Então como é que eu tenho que ficar? Tranquilo. Imagina se você, não sei qual que é o seu problema, vamos dizer que o seu problema seja financeiro. Eu sei que não é o caso aqui, vou usar uma coisa que ninguém tem problema financeiro aqui, né? Vamos dizer que você tem uma dívida impagável. Você não sabe como sair dessa. Aí você está preocupado. Não é? Deus te deu uma promessa, Deus te deu uma palavra, e você, eu não estou falando que Ele te ensinou algo na Escritura, estou falando que Ele te deu uma rema. Você estava lendo a sua Bíblia ali, não é? E Deus falou com você, te deu uma promessa pessoal. Aí você, meu Deus, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Hoje eu li assim, hoje eu li minha Bíblia, estava lendo a minha Bíblia cedo, não é?
E eu li assim, que Deus confirmou o reinado de Josafá. E todos em Judá lhe davam presentes. E os inimigos em volta lhe davam presentes. Irmão, eu disse, obrigado, Senhor. Confirma meu chamado. Me dá graça diante dos homens. Sabe, foi uma palavra para mim. Eu sei que Deus falou comigo. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Então, aí você recebeu aquela palavra que Deus vai fazer. Irmão, tem cabimento? Então, se Deus vai fazer, se você orou e creu que já recebeu, como é que você pode sair de casa puxando os cabelos? Você não acreditou. Você não acreditou. Isso é incredulidade. E isso bloqueia o poder da palavra. Vocês estão me entendendo ou não? Bloqueia. O poder da palavra não pode agir, está bloqueado. É como se você quisesse ligar algo na tomada, não é? E o seu disjuntor lá disparou. E você fica lá enfiando a tomada no negócio, mas o disjuntor disparou, tem uma interrupção, não chega a eletricidade na sua casa. Ela saiu da hidrelétrica, ela continua sendo poderosa demais, ela é capaz de acender uma cidade, mas ela não acende o seu ventilador, porque disparou o seu disjuntor. Você desarmou a fé. Quando você murmurou, quando você ficou desesperado, você desarmou a fé. Quem está me entendendo? Então, irmão, Jesus está lá com a fé armada. Tá. Opa, não vai acontecer nada, porque não é a hora. Eu não vou ser crucificado dentro desse barco. Não é? Deus me falou, eu tenho uma palavra. Vou descansar. Quem está me entendendo? O apóstolo Paulo ensina em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, não andem ansiosos, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. O que significa essa ações de graças? Eu já recebi. Eu orei, eu criei que eu já recebi. Então eu vou ser grato, eu não vou ficar reclamando e murmurando. Eu vou ser grato. Amém? E último lugar. Então a primeira coisa, né? A oração, uma oração de concordância e uma oração que ora a palavra. Segundo lugar, uma fé prática que adora, que comemora antes de ver. E último lugar, a obediência. Deixa eu terminar com isso. Quer transformar esse poder que está à disposição em algo que você pode usar na sua vida? Então, obedeça a palavra. Olha o que diz, segundo Crônicas 20, versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graça, obrigado, Senhor, o Senhor já resolveu a parada. Mas não resolveu, Josafá, você está doido. Vamos cantar uma música. Essa música que ele cantou é mais ou menos assim, essa música que a gente canta no final do ano, por tudo que a gente recebeu. Bora cantar essa música da Ana Paula Valadão, como é que é? Me ajuda. Olha o pastor Ricardo, rapaz. Marcão, o pastor Ricardo. Esquece ele. Não, estou brincando. Então vamos comigo, vamos lá. Por tudo que tens feito, já fez. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Irmão, é mais ou menos essa música que o Josafá está cantando com o povo. Alguém podia dizer, majestade, eu só tenho que te dizer que eles não pararam, eles continuam chegando, inclusive eles já estão bem ali. Eles já estão no olho nu, já estamos vendo os caras chegar. E vamos cantar mais alto, pessoal. E aí eles começam a cantar. Irmão, o cara está cantando uma música de gratidão a Deus. Agora, veja bem, eu acho muito lindo isso. Ele obedeceu. Qual foi o comando de Deus? Josafá, é o seguinte, essa batalha vocês não vão lutar. Vocês vão ficar parados. E vocês vão mandar os levitas músicos para frente do exército, que vestidos de ornamentos vão começar a louvar o Senhor.
Irmãos, Josafá não demorou para obedecer isso. Ele não pegou o fuzil, não é? A granada, a metralhadora. Deus mandou. Então vamos lá, pessoal. Diga comigo assim: a fé sem obras é morta, não serve para nada, irmão. Não é? Então, o que é a obediência? A obediência, escuta bem, é a obra da sua fé. Se você creu em Deus, você vai obedecê-lo. Ah, a pessoa não obedece. Então, alguém perguntou assim: pastor, a salvação é pela fé ou é pela obra? É claro que é pela fé, irmão. Não, mas e o cara que nunca se arrepende do pecado dele? Ele vai para o céu? Eu acho que não. Ah, então é pela obra. Não é? É pela obra, porque ele está fazendo algo errado e ele não vai para o céu por causa disso. Não, tu não está entendendo. É pela fé. Mas o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 8, 9, 10, ele diz assim, olha, a fé, a salvação é pela fé. É de graça, mediante a fé. Mas aquele que crê vai praticar as boas obras. As boas obras acompanharão aquele que crê. Então é impossível um cara que crê em Jesus não se arrepender e não mudar. Porque ele crê em Jesus. Quem está me entendendo? Então, sabe, irmão, a obediência é a obra da fé. Eu acredito, então eu vou fazer o que ele mandou. Eu acredito, mas se eu der esse dízimo, vai me faltar. Você não acredita? Porque a obediência é a obra da fé. E a fé sem obra, até o apóstolo Tiago usa uma figura que eu acho interessante. Ele diz assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé. Sem a obra, ela morreu. Então a obra é como se fosse o espírito da fé. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, irmãos, ele obedece cabalmente. Eu quero só terminar lendo esses versículos para vocês aqui. Deuteronômio 5, 29, o primeiro. Quem dera, olha o que Deus diz: quem dera que o meu povo tivesse sempre no coração essa disposição para me temer e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vocês estão me entendendo? Talvez agora melhor. Porque fica parecendo que Deus é muito condicional, né? Ah, quem dera que meus filhos obedecessem. Porque se eles obedecessem, tudo iria bem com eles e com seus filhos. Puxa vida. Mas não é, irmãos. É porque a obediência transforma o poder da palavra que está disponível em algo prático para a minha vida, para as minhas necessidades. Sem a obediência, o poder da palavra está lá, mas não consegue entrar na minha vida e acender a lâmpada. Entende? Então não é que Deus está colocando uma condição. É porque, irmãos, a obediência ativa isso. Assim como a fé ativa isso. Assim como a minha oração de concordância e a minha oração orando a palavra ativam essas coisas. Ele está dizendo: quem dera que meu povo obedecesse, quem dera que meu povo entendesse e obedecesse o que eu digo. Porque quando eles obedecem o que eu digo, eles ativam o poder da palavra na vida dele. Tudo iria bem com eles. Diga glória a Deus. Aleluia. E aí João 14, 21 que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, olha só, irmãos, esse é o que me ama. Quem ama Jesus, obedece. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. De novo, olha lá, o poder da palavra. E me manifestarei a ele. Ei, pastor, não é o poder da palavra, é Jesus que se manifesta. Ei, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, ele se manifesta, o poder da palavra se manifesta na sua vida quando você obedece o Senhor, aleluia. E esses exemplos práticos, o Pedro, não é? Que passa uma noite inteira pescando e não pesca nada. E Jesus manda ele lançar as redes, e o Pedro entende: Senhor, eu passei a noite toda pescando e não deu certo, não consegui, mas segundo a tua palavra, quem está me entendendo? No poder da palavra eu lançarei as redes. E o outro exemplo do Elias, não é? Que o Elias que está lá desafiando os profetas de Baal, eles acabaram de oferecer os sacrifícios deles e o fogo não veio. Agora o Elias é a vez do Elias.
Aí o Elias arruma todo o altar do Senhor que estava em ruínas. Aí olha a oração do Elias. Ele sacou. Ele diz: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele está orando a palavra. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. O Senhor está comprometido com a tua palavra. O Senhor falou, o Senhor mandou eu fazer e eu estou obedecendo a tua palavra. Eu estou crendo na tua palavra, eu estou orando a tua palavra. Então manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor. E o fogo veio, o poder da palavra se manifestou, aleluia. Quando chegaram com Maria para dizer para ela: nós temos um problema, acabou o vinho e não tem como resolver, não tem como comprar, não tem nem onde comprar, não tem nem fábrica que é capaz de produzir esse vinho. Ajuda a gente. Sabe, o conselho da Maria é muito sábio, ela disse, João 2,5, façam tudo o que ele mandar. Que vocês vão ativar o poder da palavra. Aleluia. E eles obedeceram radicalmente. Jesus mandou encher, eles encheram até transbordar. Jesus mandou levar aquela água, aqueles tonéis cheios de água para o mestre Sala provar. Pesado pra caramba. Eles obedeceram. Vamos lá. Ele mandou, vamos levar. Eles levaram. E aí, quando aconteceu o milagre? Quando que o poder da palavra que sustenta o universo se manifestou ali? Quando eles obedeceram tudo que Jesus mandou. Quantos de vocês precisam de um grande milagre? Estão orando? Estão orando em concordância? Estão orando a palavra? Tem alguém para perdoar? Se você não perdoar, está travada. Disjuntor, desligado. Não vai entrar na sua casa o poder da palavra, da energia da palavra, não é? Qual que é a segunda? Fé. Você está crendo? Estou. Por que você está puxando os cabelos? Por que você está ansioso? Descansa, dorme. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. É essa figura do descanso. Ele vai dar de uma forma sobrenatural. Não sou eu que vou fazer isso. Para mim é impossível, então dorme. Porque aí você não vai dar conta, não é? Fé é isso, é descanso. Vamos louvar, porque nós já recebemos. Se eu pedir e crer que eu já recebi, então é meu. Então eu vou louvar. E eu vou obedecer o que ele mandou eu fazer. Ele mandou fazer? Eu vou fazer. Todo mundo vestidinho, bonitinho. Todos os músicos para frente. Todo mundo quietinho. Não é para murmurar. Vamos louvar o Senhor. E aí, irmão, não teve outro jeito. Aí olha como que termina essa história. 2 Crônicas 20 e 26. Ao quarto dia, se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor por causa disso. Chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Aquele lugar que era para ser o Vale da Destruição, o Vale da Derrota, não é? Pelo poder da palavra, ele foi chamado Vale da Bênção. E é assim que vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Pastor, como é que eu começo com isso? Leia a sua Bíblia. Não é? Sabe uma coisa que, olha aqui para mim, ó, uma coisa prática. Dever de casa, certo? Isso aqui foi uma aula, né? Foi uma aula. Recebeu a aula? Primeira parte da aula, tá? Do poder da palavra. Escuta bem o que eu vou te falar. Irmãos, leia como dever de casa a biografia do Josafá, que está lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 17. Com 3 anos de reinado, o Josafá deu um comando em Israel, em Judá, que era o país, né? Para que todas as casas, todas as pessoas de Judá aprendessem a palavra. Irmãos, ele, nesses 3 primeiros anos, olha a cabeça do Josafá, olha a cabeça do Josafá. Ele assumiu, rapaz, eu vou treinar professores. Eu imagino que em 3 anos ele tinha tantos professores quantos ele precisava. Agora ele disse, agora vocês vão. E eu quero que cada casa de Judá aprenda a palavra. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que, do nada, os inimigos em volta de Judá começaram a ficar apavorados por causa do terror do Senhor. Não é temor, terror do Senhor. Então, quando a gente sabe a palavra, o diabo fica com medo da gente. Quem está me entendendo?
Então a primeira era a prioridade na cabeça do Josafá. Ensinar a palavra, ensinar a palavra, ensinar a palavra para todo mundo. Sabe, não tem esse projeto Luz para Todos? O do Josafá foi palavra para todos. Palavra para todos. Não é? Aí tem a primeira guerra dele, assim, quando ele foi com o Acabe. O Acabe convidou ele para ir para a guerra junto com ele. O Acabe era rei de Israel. Ele foi. Mas ele disse, vamos consultar os profetas. O Acabe contratou 400 profetas para dizer que ele ia ganhar. O Josafá ouviu todos aqueles 400 e disse, eu não acredito em nenhum deles, não tem mais um. Chamaram o Micaías. E o Micaías disse que o Acabe ia morrer, não é? E aconteceu. O Josafá respeitava a palavra. Quem está me entendendo? Ele foi para uma outra guerra agora com o filho do Acabe. Quando eles chegaram lá, o Josafá disse, vamos consultar a palavra do Senhor sobre isso. O Jorão, filho do Acabe, mandou chamar o profeta Eliseu. Quando Eliseu chegou lá, ele disse, se não fosse a presença do rei Josafá aqui, eu nem olharia na tua cara, Jorão. E por causa do Josafá, ele liberou uma palavra para eles. Está entendendo? Um homem que amava a palavra. Está entendendo? Não foi à toa que ele desfrutou do poder da palavra. Não era à toa que ele orava a palavra. Não era à toa que ele cria na palavra. Não era à toa que ele obedecia a palavra. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra. Leia a sua Bíblia. Coloque isso como uma prioridade na sua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos desfrutar desse poder da palavra em nome de Jesus e mais. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Passei 3 minutos, me perdoe. Espírito Santo querido, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Ela nos desafia. Senhor, ela nos promete que tem algo poderoso à nossa disposição. Muito mais do que energia elétrica ou energia nuclear. Muito mais do que internet 5G, muito mais do que qualquer energia que nós consideramos poderosa. A tua palavra é muito mais, mas nos ensina, Senhor, a desfrutar dela na nossa vida. Nos ensina a amá-la, nos ensina, Senhor, a priorizá-la, nos ensina a estudá-la, nos ensina a compreendê-la. Ah, Deus, em nome de Jesus, porque nós queremos desfrutar dela. Entendemos, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz. Ela está viva, ela é uma espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir os propósitos do nosso coração. A tua palavra é viva e nós queremos aprender, não só tocar nela, mas nós queremos aprender a transformar esse poder em algo que funciona na nossa história e na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Beijo no coração de vocês, amo vocês, Deus abençoe.